Provérbios capítulo 30. Hoje a gente aprende a pedir nem pobreza nem riqueza, só o pão de cada dia. São 33 versículos de sabedoria para guardar o coração, primeira de 7 vezes. Vamos começar. Palavras de Agur, filho de Jaque. O oráculo, disse o homem a Itiel. A Itiel e a Ucal, na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém. Nem tenho o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. 2 coisas te pedi. Não mais negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume. Para que, porventura, estando farto, não te negue. E diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar, e lance mão do nome do meu Deus. Não calunies o servo diante de seu senhor, para que não te amaldiçoe e fiques culpado. Há uma geração que amaldiçoa a seu pai, e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. A sanguessuga tem 2 filhas. Estas 3 coisas nunca se fartam, e 4 nunca dizem, basta. A sepultura. A madre é estéril, a terra que não se farta de água, e o fogo nunca dizem, basta. Os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintãos da águia os comerão. Há 3 coisas que me maravilham, e a 4ª não a conheço. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma virgem. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come, e limpa a sua boca, e diz, não fiz maldade. Por 3 coisas se alvoroça a terra, e a 4ª não a pode suportar. Pelo servo quando reina, e pelo tolo quando anda farto de pão. Pela mulher odiada quando se casa, e pela serva quando fica herdeira da sua senhora. Estas 4 coisas são das menores da terra, porém bem providas de sabedoria. As formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil, contudo põem a sua casa na rocha. Os gafanhotos não têm rei, contudo todos saem, e em bando se repartem. A aranha se pendura com as mãos, e está nos palácios dos reis. Há 3 que têm um bom passo, e o 4º passeia muito bem. O leão, o mais forte entre os animais, que não foge de ninguém. O galgo, o bode também, e o rei a quem não se resiste. Se procedeste loucamente, elevando-te, e se te propuseste o mal, põe a mão na boca. Porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Palavras de Agur, filho de Jaque. O oráculo, disse o homem a Itiel. A Itiel e a Ucal, na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém. Nem tenho o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa?
Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te pedi. Não mais negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume. Para que, porventura, estando farto, não te negue. E diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar. E lance mão do nome do meu Deus. Não calunize o servo diante de seu senhor, para que não te amaldiçoe e fiques culpado. Há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. A sanguessuga tem duas filhas. Estas três coisas nunca se fartam, e quatro nunca dizem, basta. A sepultura, a madre é estéril, a terra que não se farta de água, e o fogo nunca dizem, basta. Os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintãos da águia os comerão. Há três coisas que me maravilham, e a quarta não a conheço. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma virgem. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come e limpa a sua boca, e diz, não fiz maldade. Por três coisas se alvoroça a terra, e a quarta não a pode suportar. Pelo servo quando reina, e pelo tolo quando anda farto de pão. Pela mulher odiada quando se casa, e pela serva quando fica herdeira da sua senhora. Estas quatro coisas são das menores da terra, porém bem providas de sabedoria. As formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil, contudo põem a sua casa na rocha. Os gafanhotos não têm rei, contudo todos saem, e em bando se repartem. A aranha se pendura com as mãos, e está nos palácios dos reis. Há três que têm um bom passo, e o quarto passeia muito bem. O leão, o mais forte entre os animais, que não foge de ninguém. O galgo, o bode também, e o rei a quem não se resiste, se procedeste loucamente, elevando-te, e se te propuseste o mal, põe a mão na boca. Porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Palavras de Agur, filho de Jaque. O oráculo, disse o homem a Itiel. A Itiel e a Ucal, na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém. Nem tenho o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te pedi. Não mais negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume. Para que, porventura, estando farto, não te negue. E diga, quem é o Senhor?
ou que, empobrecendo, não venha a furtar, e lance mão do nome do meu Deus. Não calunize o servo diante de seu senhor, para que não te amaldiçoe e fiques culpado. Há uma geração que amaldiçoa a seu pai, e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos, e cujas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espadas, e cujos queixais são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. A sanguessuga tem 2 filhas, Estas 3 coisas nunca se fartam, e 4 nunca dizem, basta. A sepultura, a madre é estéril, a terra que não se farta de água, e o fogo nunca dizem, basta. Os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintãos da águia os comerão. Há 3 coisas que me maravilham, e a 4ª não a conheço. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma virgem. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come, e limpa a sua boca, e diz, não fiz maldade. Por 3 coisas se alvoroça a terra, e a 4ª não a pode suportar. Pelo servo quando reina, e pelo tolo quando anda farto de pão. Pela mulher odiada quando se casa, e pela serva quando fica herdeira da sua senhora. Estas 4 coisas são das menores da terra, porém bem providas de sabedoria. As formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil, contudo põem a sua casa na rocha. Os gafanhotos não têm rei, contudo todos saem, e em bando se repartem. A aranha se pendura com as mãos, e está nos palácios dos reis. Há 3 que têm um bom passo, e o 4º passeia muito bem. O leão, o mais forte entre os animais, que não foge de ninguém. O galgo, o bode também, e o rei a quem não se resiste. Se procedeste loucamente, elevando-te, e se te propuseste o mal, põe a mão na boca. Porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Palavras de Agur, filho de Jaque. O oráculo, disse o homem a Itiel. A Itiel e a Ucal, na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém. Nem tenho o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. 2 coisas te pedi. Não mais negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume. Para que, porventura, estando farto, não te negue. E diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar, e lance mão do nome do meu Deus. Não calunize o servo diante de seu senhor, para que não te amaldiçoe e fiques culpado. Há uma geração que amaldiçoa a seu pai, e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos, e cujas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espadas, e cujos queixais são facas, para consumirem da terra os aflitos
e os necessitados dentre os homens. A sanguessuga tem 2 filhas, Estas 3 coisas nunca se fartam, e 4 nunca dizem, basta. A sepultura, a madre é estéril, a terra que não se farta de água, e o fogo nunca dizem, basta. Os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintãos da águia os comerão. Há 3 coisas que me maravilham, e a 4ª não a conheço. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma virgem. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come, e limpa a sua boca, e diz, não fiz maldade. Por 3 coisas se alvoroça a terra, e a 4ª não a pode suportar. Pelo servo quando reina, e pelo tolo quando anda farto de pão. Pela mulher odiada quando se casa, e pela serva quando fica herdeira da sua senhora. Estas 4 coisas são das menores da terra, porém bem providas de sabedoria. As formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil, contudo põem a sua casa na rocha. Os gafanhotos não têm rei, contudo todos saem, e em bando se repartem. A aranha se pendura com as mãos, e está nos palácios dos reis. Há 3 que têm um bom passo, e o 4º passeia muito bem. O leão, o mais forte entre os animais, que não foge de ninguém. O galgo, o bode também, e o rei a quem não se resiste. Se procedeste loucamente, elevando-te, e se te propuseste o mal, põe a mão na boca. Porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Palavras de Agur, filho de Jaque. O oráculo, disse o homem a Itiel. A Itiel e a Ucal, na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém. Nem tenho o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. 2 coisas te pedi. Não mais negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume. Para que, porventura, estando farto, não te negue. E diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar. E lance mão do nome do meu Deus. Não calunies o servo diante de seu senhor, para que não te amaldiçoe e fiques culpado. Há uma geração que amaldiçoa a seu pai, e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos, e cujas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espadas, e cujos queixais são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. A sanguessuga tem 2 filhas, Estas 3 coisas nunca se fartam, e 4 nunca dizem, basta. A sepultura, a madre é estéril, a terra que não se farta de água, e o fogo nunca dizem, basta. Os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintãos da águia os comerão. Há 3 coisas que me maravilham, e a 4ª não a conheço. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar,
e o caminho do homem com uma virgem. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come e limpa a sua boca e diz: não fiz maldade. Por 3 coisas se alvoroça a terra, e a quarta não a pode suportar. Pelo servo quando reina, e pelo tolo quando anda farto de pão. Pela mulher odiada quando se casa, e pela serva quando fica herdeira da sua senhora. Estas 4 coisas são das menores da terra, porém bem providas de sabedoria. As formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil, contudo põem a sua casa na rocha. Os gafanhotos não têm rei, contudo todos saem, e em bando se repartem. A aranha se pendura com as mãos, e está nos palácios dos reis. Há 3 que têm um bom passo, e o 4º passeia muito bem. O leão, o mais forte entre os animais, que não foge de ninguém. O galgo, o bode também, e o rei a quem não se resiste. Se procedeste loucamente, elevando-te, e se te propuseste o mal, põe a mão na boca. Porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Palavras de Agur, filho de Jaque. O oráculo, disse o homem a Itiel. A Itiel e a Ucal: na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém. Nem tenho o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. 2 coisas te pedi. Não mais negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume. Para que, porventura, estando farto, não te negue. E diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar, e lance mão do nome do meu Deus. Não calunies o servo diante de seu senhor, para que não te amaldiçoe e fiques culpado. Há uma geração que amaldiçoa a seu pai, e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. A sanguessuga tem 2 filhas. Estas 3 coisas nunca se fartam, e 4 nunca dizem: basta. A sepultura. A madre é estéril, a terra que não se farta de água, e o fogo nunca dizem: basta. Os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintãos da águia os comerão. Há 3 coisas que me maravilham, e a 4ª não a conheço: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma virgem. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come e limpa a sua boca e diz: não fiz maldade. Por 3 coisas se alvoroça a terra, e a 4ª não a pode suportar. Pelo servo quando reina, e pelo tolo quando anda farto de pão. Pela mulher odiada quando se casa, e pela serva quando fica herdeira da sua senhora. Estas 4 coisas são das menores da terra, porém bem providas de sabedoria. As formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil,
contudo põe a sua casa na rocha. Os gafanhotos não têm rei, contudo todos saem, e em bando se repartem. A aranha se pendura com as mãos, e está nos palácios dos reis. Há 3 que têm um bom passo, e o quarto passeia muito bem. O leão, o mais forte entre os animais, que não foge de ninguém. O galgo, o bode também, e o rei a quem não se resiste. Se procedeste loucamente, elevando-te, e se te propuseste o mal, põe a mão na boca. Porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Palavras de Agur, filho de Jaque. O oráculo, disse o homem a Itiel. A Itiel e a Ucal, na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém. Nem tenho o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. 2 coisas te pedi. Não mais negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume. Para que, porventura, estando farto, não te negue. E diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar. E lance mão do nome do meu Deus. Não calunize o servo diante de seu senhor, para que não te amaldiçoe e fiques culpado. Há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. A sanguessuga tem 2 filhas. Estas 3 coisas nunca se fartam, e 4 nunca dizem, basta. A sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água, e o fogo nunca dizem, basta. Os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintãos da águia os comerão. Há 3 coisas que me maravilham, e a 4ª não a conheço. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma virgem. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come e limpa a sua boca, e diz, não fiz maldade. Por 3 coisas se alvoroça a terra, e a 4ª não a pode suportar. Pelo servo quando reina, e pelo tolo quando anda farto de pão. Pela mulher odiada quando se casa, e pela serva quando fica herdeira da sua senhora. Estas 4 coisas são das menores da terra, porém bem providas de sabedoria. As formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil, contudo põem a sua casa na rocha. Os gafanhotos não têm rei, contudo todos saem, e em bando se repartem. A aranha se pendura com as mãos, e está nos palácios dos reis. Há 3 que têm um bom passo, e o quarto passeia muito bem. O leão, o mais forte entre os animais, que não foge de ninguém. O galgo, o bode também, e o rei a quem não se resiste. Se procedeste loucamente, elevando-te, e se te propuseste o mal, põe a mão na boca. Porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue,
e o espremer da ira produz contenda. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigada por Provérbios 30, pelas palavras de Agur. Hoje eu oro a oração dele. 2 coisas te peço, não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de cada dia. Para que, estando farto, eu não te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, eu não venha a furtar e envergonhar o teu nome. Toda a tua palavra é pura, é escudo para quem confia. Ensina-me a ser como as formigas, que preparam no verão, como os coelhos, que fazem casa na rocha, como os gafanhotos, que andam em união mesmo sem rei. Livra-me de espremer a ira, para não produzir contenda, e põe a tua mão na minha boca quando eu quiser me elevar. Que eu conheça o teu nome, e o nome do teu Filho, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Se essa palavra te ensinou a orar só pelo pão diário, escreve amém. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Amanhã tem Provérbios 31. Deus lhe abençoe.